Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o senhor e cuidar do senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisag e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele. Mas Davi não teve relações com ela. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Adoque e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei que eram de Judá. Porém, não convidou seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Natã perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: Rei Davi, o senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então, como é que Adonias se tornou rei? E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho e Abisag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou: O que você quer? Rei Davi, o senhor jurou, pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei. E o senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém, não convidou o seu filho Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser, logo que o senhor morrer, eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores.
Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. Depois disse: Rei Davi, por acaso o senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor. Convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele, gritando: Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou. E não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? Chamem Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse: Eu prometo, pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você, em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento de que o seu filho, Salomão, seria o rei em meu lugar. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio. Façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Gion. Ali Zadok e Natã ungirão o rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida venham atrás dele quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito. E que o Senhor, seu Deus, confirme isso. E que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, Ele esteja também com Salomão. E faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok, Natã, Benaías e os guarda-costas do rei fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Gion. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta. E faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: O que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entre aqui. Você é um homem de valor
E deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã, Benaías e os guarda-costas dele acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi. E Zadok e Natã o ungiram rei na fonte de Giom. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria. E agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Viva o rei Salomão! Agora, Salomão é o rei. E, além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram: que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor, e que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar, e deixou que eu vivesse para ver isso. Então os convidados de Adonias ficaram com medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar das pontas do altar e tinha dito: eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar à espada. Salomão disse: se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado. Mas se estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse: vá para casa